Boas pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos uma discussão, um assunto de discussão e de debate em relação à comunidade gaming e à indústria gaming que eu acho muito interessante. É uma discussão que já vi alguns vídeos e já li alguns documentos sobre isso, que eu acho bastante interessante, que é a questão das expansões de jogos e dos DLCs. Para quem não conhece o termo DLC, o DLC é traduzido para, não é traduzido, é uma sigla para Downloaded Content. E o que é que isto é? Basicamente é conteúdo extra que sai para os jogos, que as pessoas podem simplesmente fazer o download em vez de estarem a comprar um jogo novo ou uma expansão em disco como era de antes. Um bom exemplo disso é, por exemplo, os Sims, que já fazem expansões de jogos, ou provavelmente são o caso assim, de jogos mais famosos que mais se conhecem em termos de expansões, porque sai os Sims iniciais, não é? Como toda a gente conhece, e depois sai a expansão de Viver na Noite, da Universidade, a dos Animais e treta por uma linha. Portanto, se calhar é o caso mais velho disto. Claro que no jogo, especificamente na marca dos Sims, faz sentido, porque cada expansão adiciona muita coisa. O que os DLCs nem sempre é verdade, o que leva a muita discussão em relação aos DLCs como uma forma de eventualmente as companhias estarem a quote-unquote extorquir dinheiro das pessoas. Existem vários tipos de DLCs. Existem DLCs muito pequeninos que geralmente até informações que já estão no disco que compram, se comprarem os jogos em formato físico. E muitas vezes aquele disco que compram quando o jogo saiu já tem lá a informação do suposto DLC que depois vocês vão comprar por 5 euros, por exemplo. E tal, agora podes meter o bonequinho que tens de outras cores. Acontece que nem todos os DLCs são assim, mas este é provavelmente aquele que tem mais crítica. Porquê? Porque se estamos a comprar um CD, parte do pressuposto que a informação que está nele seja para que nós possamos a usar para uso próprio, com aquelas coisas todas dos copyrights e não sei o quê, que não podemos mostrar a outras pessoas e yada. Acontece que a empresa, quando nos fornece o disco, está intencionalmente a pôr conteúdo que depois pede um extra para podermos jogar. Ou seja, eu comparo isto um bocadinho a vocês compram uma casa que tem uma garagem. Só que, entretanto, o homem que vos está a vender a casa diz assim: não, a casa sem a garagem, apesar da garagem estar colada à casa, são 20 mil euros. Com a garagem são mais 5 mil. E vocês pensam assim, mas isto é estúpido, porque estão juntos, não é? Quer dizer, mas pronto. E então basicamente é esta a ideia que eu tenho, é um bocado estúpido. Existem outros tipos de DLCs, que são os DLCs para gratificar ou premiar as pessoas que fazem pre-orders. Quem nunca ouviu falar dos maravilhosos DLCs das pre-orders, que é, por exemplo, em alguns jogos é um bonequinho que vem com uma skin de um jogo, de outro jogo do mesmo criador, ou whatever, que vem premiar, ou então vai já com personagens desbloqueadas, como foi, por exemplo, o caso do Dragon Ball Z Fighters, em que se comprassem o jogo, uma das edições do jogo, já vinham com personagens desbloqueadas, sem terem de se dar ao trabalho durante o jogo de as conseguirem desbloquear. Que às vezes é uma ideia, acaba por se perder aí se calhar um bocadinho a magia dos jogos de se tentar desbloquear conteúdo conforme se vai avançando no jogo, mas isso seria uma discussão para outra altura. Depois existe essa situação, que é os jogos que saem com 3 e 4 tipos. O jogo é o mesmo, só que depois tem o jogo que é o jogo com o Season Pack, que é a edição Elite, ou Deluxe. Depois tem a versão Ultimate, que aí tal, vem com o jogo, vem com o Season Pass e ainda te traz uma bonecada qualquer. Pronto, isto é em geral, o que é que hoje praticamente todos os jogos, pelo menos aqueles de mais relevo, acontece. Vocês vão comprar um jogo, seja formato físico ou digital,
e vocês têm de sempre levar com pá, aí 4 ou 5 edições e vocês vão se dar aquele trabalho estúpido que é de esta edição tem exatamente o quê? O que é que eu por mais 20 euros ganho que não tenho na edição original ou que não tenho na edição intermédia, por exemplo. Há quem goste, há quem ache ridículo. Eu se calhar acho um bocado ridículo na minha opinião pessoal. Mas pronto, acho que faz algum sentido virem, por exemplo, os bundles de jogos, por exemplo, que são conhecidos por terem DLCs que de facto acrescentam alguma coisa ao jogo. Uns mais, outros menos, mas por exemplo, o caso do Fallout. Acho que faz algum sentido, comprando o Fallout, comprar o Season Pass, partindo do pressuposto que vamos comprar o jogo quando ele é lançado. Mas isso é um caso específico. Porquê? Porque o conteúdo que vai saindo, prontos, ok, vamos gastar mais se calhar 20 ou 30 euros à cabeça, mas depois todo o conteúdo que vai sair já vão recebê-lo porque tem o Season Pass. O Season Pass também às vezes é um bocadinho dúbio, porque compras o Season Pass, supostamente tudo o que sair de material extra ou de DLCs para esse jogo já deverias ter direito a ele porque compraste o Season Pass, e depois entretanto descobres que há alguns jogos que, por exemplo, estou a falar mais especificamente de um jogo que é o Halo Wars 2, em que, sim senhor, ofereceram-me o jogo, veio com o Season Pass e sim senhor, a maior parte dos DLCs sim senhor, são de graça, mas entretanto depois lançaram outro que não, este aqui já são mais 20 paus e que faz pensar assim um bocadinho, então mas o Season Pass não é para ficar com os DLCs todos e depois entretanto os DLCs já não vêm todos. Pronto, isto é a indústria gaming um bocadinho hoje em dia, que é um bocado estúpido. Depois o próprio valor dos DLCs, há DLCs que por exemplo, o Call of Duty, que por acaso é a minha t-shirt, que vocês não conseguem ver muito bem, mas pronto, a minha t-shirt é do Call of Duty. Por exemplo, é um jogo que costuma fazer muito isto já há algum tempo, que é a gente manda o jogo e depois, passado não sei quantos meses, a gente manda um pack de mapas novos para o multiplayer, com, se calhar, se tiver modo zombies, com mais um mapa para zombie mode, que até tem uma historiazinha e que até é engraçado e que se calhar acaba por valorizar mais o pack de mapas multiplayer com o de zombies, na minha opinião, porque de facto eles acrescentam ali um mapa inteiro e depois há sempre nuances e easter eggs na parte dos zombies. O que se calhar valoriza ou não, fica ao critério de cada pessoa. Mas que faz isso com muita frequência. E os packs geralmente são caros. E muitas vezes a pessoa dá por ela a gastar tanto em DLCs como gastou no próprio jogo e a pensar assim, será que isto compensou mesmo eu estar a dar 10 paus, 20 paus por cada DLCs caros neste jogo, no DLC para este jogo? E muitas vezes se calhar a resposta é não. Porque se formos a comparar o conteúdo que geralmente um jogo tem sem os DLCs, não é? Se eu, por exemplo, tiver a escolha de vou comprar 2 DLCs para o Call of Duty ou vou comprar um jogo novo, provavelmente o jogo novo tem mais conteúdo do que aqueles 2 DLCs. Mas no que é que os DLCs se focam? É no facto de os fanáticos ou não, mas que as pessoas que gostam muito dos jogos e que queiram conhecer tudo o que aquele jogo tem para dar e então vão para o DLC. Eu falo com algum desdém dos DLCs, mas não quer dizer que eu não os use. Eu compro DLCs para os mais determinados jogos. O Binding of Isaac, por exemplo, que já tiveram uma pequena gameplay dele, tem DLCs. Eu comprei esses DLCs. Não me arrependo propriamente, mas se calhar até dos jogos que os DLCs vão acrescentando mais coisas. Mas lá está. Steam Sales é sempre uma excelente altura para se comprar DLCs para os jogos e é sempre uma ideia que têm por aí. Em último, gostava de mencionar um jogo que, em relação às várias edições e aos DLCs, que acabou por ser um flop gigante, que foi o Evolve. Não sei se vocês já ouviram falar do Evolve. Eu acho que é um jogo bastante bom. Por acaso fiz pre-order do jogo, mas do jogo normal, não da edição Ultimate, lá não sei do quê. Que essa edição era uns míseros 150 euros ou coisa que o valha, que dava para comprar. Então o jogo normal era 60 euros ou 50 ou lá o que é que era, porque se fizesse pre-order tinhas 10 euros de desconto. Depois tinhas a versão intermédia que já vinha com o Season Pass e não sei o quê, que
que já era para aí uns 90. E depois tinhas uma Ultimate Edition, não sei do que eram 150 euros. E tenho pena das pessoas que compraram essa edição, porque caso vocês não conheçam, o Evolve foi um jogo que teve um grande hype e que depois no fim acabou por se tornar um flop autêntico e que hoje em dia é free to play no PC, por exemplo, porque deixaram de ter player base para jogar. O jogo em geral é um conceito giro, mas depois com a parte dos próprios DLCs e tudo mais, e o jogo acabou por ir pelo esgoto. Mas pronto, foi um dos jogos que... é só mais um dos jogos que eles estragam, não é? Mas acontece. Gostava que vocês depois aí nos comentários deixassem a vossa opinião sobre os DLCs, sobre os Season Packs, sobre as próprias expansões para os jogos. O que é que vocês acham? Se eu tenho razão quando tenho um olhar bastante crítico em relação a tudo isto dos DLCs, e o que é que vocês acham? Antes de me ir embora, gostava simplesmente de mencionar mais um caso que também me faz alguma impressão e que por acaso acho que podia ser dos casos mais úteis em que os DLCs podiam resolver os problemas. Que é, como vocês todos sabem, ou deverão saber se conhecerem os títulos PES e FIFA, todo o santo ano, e também um bocado de Football Manager, todo o santo ano sai um jogo novo. Todo o santo ano. Porquê? Porque as equipas fazem trocas de plantel e não sei o quê. E pronto. E a desculpa é que a jogabilidade é muito diferente e os gráficos também. Não estou a dizer que isto não acontece. Acontece de facto em alguns títulos. Dos 20 que saem a cada 20 anos tens 20 títulos. E pá, aí 3 ou 4 de facto tens diferença nos gráficos e no gameplay. Mas porquê? Porque também se calhar saíram consolas melhores e que já têm possibilidade para ter os gráficos melhores e tudo mais. Ou seja, quando eles de um ano para o outro, em que não há consolas novas, em que não há nada novo, em que tu olhas para a gameplay de um, olhas para a gameplay do outro e pensas assim, mas esta porcaria é igual. Mas eles que vêm com a desculpa de e tal a jogabilidade é diferente. Por que não simplesmente fazerem a porra de um DLC? Epá, façam um DLC, metam lá a porcaria das diferenças de plantéis todas, não é? E a pessoa decide quando for a jogar, ok, eu quero jogar na época 2015-2016 ou na 2016-2017. Porque entretanto comprei um DLC lá ao valor que eles achem que merecia, se calhar 10 ou 20 paus, não sei. Isso aí seria a empresa a decidir. E prontos, eu não preciso estar todos os todos os anos, a comprar um jogo novo para basicamente ir lá apanhar ou vendê-lo por quantias míseras numa loja que compra jogos. Porque os jogos são praticamente iguais e eu quero estar a jogar com os plantéis mais atuais. Pensem nisso. Se calhar tenham um bocado de consideração pelas pessoas, para as pessoas não terem de estar a gastar todos os anos, para quem é fã, estar a gastar, por exemplo, 60 euros. É só uma ideia. Mas pronto, malta, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, partilhem, sigam as minhas redes sociais que vão estar na descrição. E keep being awesome. GP out.